E hoje eu vim falar com vocês sobre um livro que eu li há uns meses atrás, que é a história da Faiza, que é uma palestina refugiada nascida na Jordânia. Tem uma história impressionante que é contada nesse livro já bem pesado, já conta a história dos pais da Faiza que moravam na Palestina e foram expulsos de suas casas do dia para a noite e tiveram que se refugiar na Jordânia, né? Isso foi em 1948, onde eles tiveram que sair de suas casas, né? Essa história vem sendo contada há muito tempo, inclusive no ano, né? A gente tem falado muito sobre a Palestina. A história da vida da família da Faiza e da Faiza passa por esse período, todo esse período de ocupação na Palestina. As ações mais dramáticas que os palestinos viveram, tem aqui nesse livro, faz parte da história de vida da Faiza. Quais essa função os pais sofreram, né? O pai da Faiza consegue um emprego inusitado, ele entra para o exército do rei da Jordânia, uma coisa que assim era praticamente impossível um palestino conseguir entrar no exército. O pai dela consegue. Tem tudo isso aqui no livro. Mostra esse contraste de cultura entre os palestinos e os jordanianos. A gente do Ocidente tem a mania de pensar que todo o país asiático é igual, todo o povo árabe é igual, independente do país, mas não é. E o livro mostra e fala sobre isso, né? Que tem essa diferença de cultura, mostra muito no livro. Mostra a infância da Faiza morando de refugiados, mostra que o irmão dela vai à Palestina fazer uma visita a familiares e acaba calhando de ser no período da Guerra dos 6 Dias. O livro conta sobre esse período obscuro na vida dos palestinos. Eu acho interessante o livro porque ele junta a história deles e conta também, esclarece como foi essa Guerra dos 6 Dias, o que aconteceu, como foi essa situação horrível que aconteceu na Palestina, e mostra como o irmão da Faiza e o pai dela sofre uma transformação nítida no comportamento dele, né? Como ele muda depois de tudo que ele viu nessa época que ele ficou lá durante essa guerra dos 6 Dias. Interessante nesse livro que ele tem esse jogo de equilíbrio entre as situações, né, que acontecem na vida da Faiza, na vida dos palestinos, né, nesse contexto histórico dessa época aí onde tudo acontecia, e também essas partes leves do livro que mostra, né, por exemplo, essa parte da Faiza querendo se alistar, assim, você dá uma aliviada, porque o livro te prende mesmo, você quer saber tudo que vai acontecer. É um livro muito rico, porque ele tem uma história atrás da outra, então não é um livro parado de jeito nenhum. Inclusive é um dos livros que te prende, porque você quer saber o que vai acontecer na sequência, e é muita coisa que acontece, assim. Você começa a pensar ali como a vida dela é rica e acontece muitas coisas. Acho que é muito importante nesses livros, principalmente os biográficos, e o livro consegue equilibrar de uma forma e passar essa parte didática, essa parte que explica esse contexto histórico, sem ficar chato, sem ficar uma parte que você quer passar para poder saber o que aconteceu na vida dela. Então, assim, esse equilíbrio é importante e é o que faz o livro ficar interessante. Dessa história do Setembro Negro, né, onde centenas de palestinos foram mortos, conta também como o rei da Jordânia resolveu se virar contra os palestinos e, assim, conta o que aconteceu. Inclusive, é uma parte da história da vida da Faiza que é muito triste, é muito pesada, que você fala, meu Deus, como isso pode ter acontecido. E a gente sabe, né, infelizmente, ultimamente a gente tem visto cada dia coisas piores e a gente vê, nossa, que isso vem há muito tempo, né, isso já vem acontecendo há décadas. E essa parte do livro e da história da família da Faiza é muito tenebrosa, porque a casa dela foi bombardeada, ela era criança, eles eram crianças, né, eles foram bombardeados dentro de casa, bombardeados. Então mostra como a família saiu dessa situação. É uma parte do livro que, assim, é um capítulo que você lê de uma forma muito rápida. Eu até fiquei, assim, eu leio rápido, mas essa parte você fica tão... você é tão sugado pelo livro que você não consegue nem piscar, porque é muito louco, é muito forte, é muito surreal. E você vê que acontece até hoje, é mais surreal ainda, porque infelizmente essa história se repete. E você vê que já faz muito tempo que isso vem acontecendo. Se a gente vê a Faiza noivando, né, ela já é uma adolescente, inclusive ela ficou noiva 2 vezes, né, e na segunda vez ela casou, e é a parte do livro que dá uma guinada, assim, ele se transforma totalmente. Eu falei isso pro autor, é uma parte que, assim, muda completamente. A Faiza fica noiva e o noivo dela é um rapaz palestino que morava no Brasil. Então, assim, é a parte do livro que você começa a se identificar com o livro, porque você escuta, você lê lá Brasil, você fala, agora tá na minha área. Então ela noiva com um cara que morava no Brasil e vai lá noivar com ela, um palestino.
e traz ela para o Brasil. Esse capítulo do livro é muito interessante porque se sente essa mudança muito forte, assim, tanto de cultura, porque ela vem para o Brasil, e você tem uma perspectiva muito legal, porque você vê a perspectiva da Faiza, né, uma mulher palestina, né, que mora do outro lado do mundo e vem para o Brasil conhecer o Brasil e morar no Brasil com o seu marido. Então, assim, é uma parte do livro que tem essa mudança genial, assim, interessantíssima, inclusive. E aí você vê da perspectiva da Faiza, ela no Brasil, conhecendo a nossa cultura, né, se adaptando à nossa cultura e também vendo como as pessoas a recebem aqui no Brasil, né. Muito nessa parte do livro, é uma parte também super interessante, porque você começa a conhecer a Faiza numa fase adulta e a construção e o recomeço de novo de vida dela, né, que ela mudou completamente, vem para o Brasil e começa a construir uma história aqui que é impressionante. A história da Faiza no Brasil é assim, é como eu falei, é como se fosse um outro livro. E aí você começa a pensar que a Faiza parece que ela teve umas 500 vidas, assim, porque é tanta história, desde quando ela nasce até o momento atual, assim, de coisas acontecendo e situações que você tem essa impressão de que parece ser mais de uma mulher, porque é muita coisa acontecendo. E é por isso que o livro te prende, porque é muita situação, eu não citei nem metade do que eu li no livro. É um livro interessantíssimo, eu tive o privilégio de ler ele primeiro, ainda não foi lançado. Assim que for lançado, o Clandestino vai passar para vocês a data de lançamento, o título do livro, que ainda não tem também. Mas eu sou ansiosa, eu queria logo falar sobre ele, eu fui autorizada a falar hoje. Então é isso, super indico a história da Faiza, é uma história grandiosa, é uma história inspiradora, conta a história da Palestina praticamente dentro da história da Faiza, porque tá interligado com a vida dela, com situações que aconteceram na Palestina. Então, para quem não sabe muita coisa ou para quem quer enriquecer seu conhecimento sobre a história da Palestina, da ocupação na Palestina, para a história da Palestina, você vai conhecer a história da Faiza, que assim é uma história maravilhosa. A Faiza no Brasil, eu não vou falar mais, mas ela é uma pessoa incrível e assim, que tem que ser compartilhada, é uma história que tem que ser lida, que as pessoas têm que conhecer. E indicação de hoje, obrigado e leiam livros.